Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Essa daqui é a nossa segunda aula da série Formulário de Cadastro de Clientes e hoje a gente vai começar a colocar a programação nas nossas ferramentas desse nosso formulário aqui de cadastro de clientes que a gente criou lá na nossa primeira aula, tá bom? Na primeira aula a gente colocou apenas as ferramentas do formulário. Nessa aula agora a gente vai começar a colocar a programação dentro dessas ferramentas, tá bom? Então eu tenho aqui o meu formulário, vou fechar ele e ele vai vir aqui para a área de trabalho do VBA. Eu vou só alterar aqui uma característica desse formulário, que é o seguinte: eu tenho aqui no título desse formulário o Zform 1, que é o título padrão que o Excel inseriu assim que a gente inseriu esse formulário, tá bom? A gente vai vir aqui na janela de propriedades, vai vir na propriedade Caption, vai clicar aqui dentro e vai tirar essas informações aqui que está escrito Zform 1 e vai colocar um título mais intuitivo. Então a gente vai colocar aqui um título que se chama Cadastro de Clientes, tá bom? Ok, uma vez que eu coloquei o título aqui do meu formulário, vou apertar Enter. Beleza, agora eu vou voltar lá para a área de trabalho do Excel. E aí perceba o seguinte, aqui na área de trabalho do Excel, eu já tenho o cabeçalho com todas as informações da minha tabela. Na sua tabela provavelmente não vai ter, porque você ainda não inseriu. Eu já inseri aqui para adiantar a nossa aula, então você pode inserir todas essas informações aqui. É só pausar o vídeo, inserir todas essas informações em cada coluna, e aí depois que você inserir esse cabeçalho, a gente vai começar a inserir os códigos lá dentro das ferramentas, tá bom? E aí, uma vez que a gente chegou aqui na área de trabalho do VBA, a gente precisa pensar no seguinte: eu tenho aqui o meu formulário, e aí eu coloquei aqui um botão chamado Cadastrar. Quando eu der um clique nesse botão, eu quero que o Excel, eu quero que o VBA pegue todas as informações que eu preenchi na text box nome, idade, contato, CPF e sexo e cadastre lá dentro daquela planilha, abaixo daquele cabeçalho que a gente inseriu informações, tá bom? Então, quando eu der um clique aqui nesse botão cadastrar, ele vai recolher todas as informações que está dentro dessas text box, dentro dessas caixas de texto, e vai inserir elas lá na linha certa, lá naquela planilha que a gente colocou o nosso cabeçalho, tudo bem? Para a gente colocar um código aqui dentro desse botão, a gente vai chegar com o cursor do mouse aqui em cima dele, e vai dar 2 cliques com o botão esquerdo do mouse. E uma vez que você deu 2 cliques com o botão esquerdo do mouse, perceba que ele criou aqui duas linhas de códigos. Eu tenho aqui private sub, que já é uma instrução padrão do VBA. Eu tenho aqui bt cadastrar, que é o nome do nosso botão. A gente deu esse nome a ele lá na nossa primeira aula. E eu tenho aqui click, que significa que é o evento click. Então, toda vez que eu der um clique nesse meu botão cadastrar, ele vai executar uma macro que está entre private sub e end sub, tá bom? A gente só vai apertar enter aqui várias vezes, só para dar um espaço, para a gente ter mais espaço para escrever os nossos códigos. E aí, beleza. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que a gente precisa ativar a planilha que a gente vai cadastrar as informações que estiverem registradas lá dentro do nosso formulário, tá bom? Perceba que eu tenho aqui a planilha 1, então vou colocar aqui o nome planilha 1, que é a planilha que eu quero cadastrar as informações. E aí, após eu colocar aqui o nome da minha planilha, eu vou apertar ponto e vou escrever o seguinte: eu vou colocar aqui a instrução activate, porque eu quero ativar essa planilha. Antes dele rodar qualquer linha de código dentro desse botão, eu quero que ele ative essa planilha para ter certeza que eu estou inserindo informações na planilha correta, ou seja, na planilha 1, tá bom? Então, vou selecionar aqui a opção activate e aí eu vou apertar enter para que ele vá para a próxima linha de código. Beleza, chegamos aqui na próxima linha de código. Agora a gente precisa pensar no seguinte: eu vou voltar lá para a área de trabalho do Excel. E uma vez que a gente chegou aqui na área de trabalho do Excel, eu quero que você preste atenção no seguinte: a gente tem aqui na linha número 1 o cabeçalho da nossa tabela, ok? Então, de início, a gente tem aqui um cabeçalho, apenas a linha 1 está preenchida com o nosso cabeçalho, e a linha 2 é a primeira linha vazia após o cabeçalho. Se eu chegar aqui e inserir alguma informação, por exemplo, eu vou colocar aqui o código 1, que é o primeiro cliente que eu vou cadastrar, vou apertar Enter, e aí perceba o seguinte: agora, a primeira linha contém informação do meu cabeçalho, a segunda linha já tem preenchido aqui na coluna A o número 1, que é o primeiro código desse primeiro cliente, tá bom? Então, perceba o seguinte: quando a gente apertar lá naquele botão cadastrar, ele vai ter que cadastrar as informações na primeira linha vazia da nossa tabela. Então, na primeira vez que eu cadastrar o primeiro cliente, a primeira linha vazia vai ser a linha número 2, ok? E aí, quando ele cadastrar informações desse cliente, a linha número 2 já não será mais a primeira linha vazia da nossa tabela, porque quando ele cadastrar as informações do primeiro cliente, a linha número 2 agora vai receber informações e ela já não vai estar mais vazia. A próxima linha vazia, ou seja, a primeira linha vazia após eu cadastrar o primeiro cliente, agora vai ser a linha número 3. E aí, quando ele preencher informações na linha número 2, a próxima linha vazia vai ser a linha número 3 e assim sucessivamente.
E aí, beleza, para a gente entender melhor isso daqui, eu vou apagar esse número 1 que eu coloquei aqui na célula A2. Agora a gente vai voltar lá para a área de trabalho do VBA para ele fazer isso daqui para a gente. Então, quando a gente chegar lá na área de trabalho de VBA, a gente vai colocar uma linha de código que ele vai conseguir identificar qual que é a primeira linha vazia da minha tabela, tá bom? Então, eu vou voltar lá para a área de trabalho do VBA. E aí, uma vez que a gente chegou aqui na área de trabalho do VBA, a gente vai vir aqui logo abaixo dessa primeira linha de código que a gente colocou, e a gente vai colocar aqui o nome de uma variável que vai armazenar a primeira linha vazia da nossa tabela, tá bom? Então, eu vou chamar essa variável, por exemplo, de primeira, underline, porque não pode ter espaço em nomes de variáveis, tá bom? Primeira vazia. Ok, agora eu coloco o sinal de igual, que significa que essa variável que eu chamei de primeira vazia vai receber uma informação, um valor, tá bom? E agora a gente vai colocar a seguinte instrução. Vou colocar aqui range, que significa célula. Vou abrir e fechar parênteses. E aí dentro desses parênteses eu vou abrir e fechar aspas. Agora dentro dessas aspas eu vou colocar o endereço da minha primeira célula, contando da esquerda para a direita, que contém informação da minha tabela. Se você não entendeu, já já você vai entender, tá bom? Vou colocar aqui, por exemplo, a célula A1. Depois vou apertar aqui fora desses parênteses, vou apertar ponto, e perceba que aparece aqui várias opções. Eu vou selecionar aqui uma instrução que vai conseguir identificar qual é a última linha preenchida da nossa tabela. E essa instrução se chama Count Region. Selecionei aqui a instrução Count Region, vou apertar ponto, e agora eu vou selecionar a opção Rows. Selecionei a opção Rows, que significa que é linhas, então quero contar o número de linhas nessa região determinada, e aí eu vou apertar ponto, e para ele contar o número de linhas nessa região, eu vou colocar a instrução count. Beleza, uma vez que a gente inseriu essa linha de código, a gente aperta Enter, e agora o que a gente vai fazer vai ser o seguinte: para mim testar o valor dessa variável, eu vou colocar logo aqui embaixo uma message box, para ele mostrar para mim o valor dessa variável quando eu der um clique lá no botão cadastrar, tá bom? Então, vou colocar aqui, por exemplo, msgbox, vou abrir e fechar parênteses, e aí dentro do parênteses, vou colocar o nome da minha variável. Ok, somente isso, vou apertar aqui fora, vou executar essa macro, e aí ele vai apresentar aqui para mim o meu formulário. Vou arrastar ele um pouquinho mais para cá, só para a gente conseguir visualizar todo o cabeçalho da nossa tabela. E agora eu não preciso inserir informações ainda, eu vou só dar um clique aqui no botão cadastrar. E aí ele trouxe aqui para mim o número 1. Por quê? Porque a primeira linha está preenchida com informações do nosso cabeçalho. Aquela instrução que a gente colocou lá, aquela variável chamada primeira vazia, no momento o que ela está fazendo é pegando a última linha que está preenchida dentro da nossa tabela. Eu sei que parece confuso no início, porque a gente quer achar a primeira linha vazia e não a última preenchida. Mas já já você vai entender. Vou apertar aqui em OK. Vou fechar esse formulário e aí eu vou dar 2 cliques aqui no botão cadastrar para a gente voltar lá para o nosso código. E agora o que eu vou fazer vai ser o seguinte: vou voltar lá para a nossa tabela. E aqui na nossa tabela eu vou dar 2 cliques aqui na célula 2. Vou inserir aqui um número, 1. Agora eu vou clicar aqui fora e vou voltar lá para a área de trabalho do VBA. E aí beleza, agora a gente vai executar essa macro novamente. Vai apertar aqui no botão cadastrar. E agora perceba que a message box mostrou um valor número 2. Por quê? Porque aquela nossa variável chamada primeira vazia tem um valor 2. Então perceba o seguinte: aquela linha de código está achando sempre a última linha que contém informações dentro da minha tabela. Então no início, como a gente só tinha a linha número 1, que é a linha que contém informações do nosso cabeçalho, o valor daquela nossa variável era 1. Só que agora a gente tem um valor aqui na linha 2, então o valor vai ser 2. Então perceba que ele está achando sempre a última linha que contém informações da nossa tabela. E aí por que a gente precisa achar a última linha que contém informações na nossa tabela? Porque quando a gente encontra a última linha que contém informações na nossa tabela e a gente soma mais um, a próxima linha é a primeira linha vazia da nossa tabela. Então entendeu a lógica? Com aquela linha de código a gente consegue achar a última linha preenchida da nossa tabela, e aí quando a gente achar a última linha preenchida da nossa tabela, a gente vai somar mais uma linha, e logo abaixo a gente vai ter a primeira linha vazia dessa nossa tabela, tá bom? Vou dar aqui um OK, vou voltar lá para a área de trabalho do VBA, vou dar 2 cliques aqui no botão cadastrar, e agora o que a gente precisa fazer vai ser o seguinte: eu vou chegar aqui nessa linha de código, e depois do count eu vou dar espaço, e vou somar mais um. Por que eu somei mais um?
Porque de início, essa linha de código estava achando a última linha preenchida da nossa tabela. Só que a gente não quer pegar a última linha preenchida, a gente quer pegar a primeira linha vazia da nossa tabela. E aí você percebeu que, uma vez que a gente acha a última linha preenchida da tabela e soma mais um, logo abaixo a gente tem a primeira linha vazia dessa tabela. E é exatamente isso que essa variável aqui vai armazenar. Ela vai armazenar a primeira linha vazia da nossa tabela. Vamos clicar aqui para executar. E agora eu vou vir aqui e vou apertar no botão cadastrar. E aí perceba que o valor da minha variável agora é número 3. Por que o valor da minha variável é 3? Porque pensa no seguinte, a gente colocou a primeira linha de código, que vai fazer o quê? Vai encontrar o valor da última linha preenchida. Beleza. Então ele veio aqui, achou a última linha preenchida, que é a linha número 2, e depois ele somou mais um. 2 mais 1 é a linha número 3. Então perceba a lógica. Toda vez que ele achar a última linha preenchida e somar mais um, ele automaticamente vai achar a primeira linha vazia da nossa tabela. E por que a gente precisa achar a primeira linha vazia da nossa tabela? Porque vai ser nessa primeira linha vazia da nossa tabela que a gente vai estar sempre preenchendo novas informações. Então, de início, quando eu preencher informações na linha número 2, eu não quero que a próxima informação do próximo cliente seja inserida em cima da informação do primeiro cliente. Eu quero que as informações do primeiro cliente sejam inseridas aqui na linha número 2, porque de início vai ser a primeira vazia. Depois eu quero que as informações do segundo cliente sejam inseridas aqui na linha número 3, porque já vai ser a próxima linha vazia, e assim sucessivamente. Então a gente acha a última linha preenchida da tabela, soma mais um e acha a primeira linha vazia. Entendeu a lógica? Então, uma vez que a gente conseguiu entender essa lógica, a gente vai apertar aqui em OK, vai fechar o formulário, vai dar 2 cliques aqui no botão cadastrar, e aí a gente volta aqui para o nosso código. Vou apagar aqui essa linha de código chamada MessageBox, porque até o momento a gente estava querendo apenas testar o valor dessa variável. E aí, beleza. Uma vez que a gente conseguiu achar a primeira linha vazia da nossa tabela, que vai ser a linha que a gente vai estar sempre inserindo informações dos nossos clientes, aquelas informações que vão estar lá dentro do nosso formulário de cadastro de cliente, a gente vai fazer o seguinte. Vamos voltar lá na área de trabalho do Excel. E aqui na área de trabalho do Excel, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar aqui esse número 1. Vou clicar aqui fora. E agora eu quero que você perceba o seguinte. Perceba que a primeira informação do primeiro cliente será inserida na linha número 2. Ok. O que é o código? O código é uma numeração sequencial. É como se fosse uma contagem de registros dos meus clientes. Então, por exemplo, quando eu inserir as primeiras informações do meu primeiro cliente, a linha número 2 será preenchida. Então, ele vai vir aqui na célula A2 e vai colocar o código número 1. Por que ele colocou aqui o código número 1? Porque esse daqui é o primeiro registro de informações do meu primeiro cliente. Quando for o segundo cliente, ele vai colocar o número 2. Quando for o terceiro cliente, ele vai colocar o número 3. E assim sucessivamente. Então, ele vai contando aqui de 1 em 1 a cada registro de um novo cliente, tá bom? E aí, perceba uma lógica aqui. Perceba o seguinte, o número do código é sempre o número da linha menos 1. Percebeu? Perceba que o primeiro cliente ele está cadastrado na linha número 2. 2 menos 1 é 1. Ok. 3 menos 1 é 2. 4 menos 1 é 3. E aí, na próxima linha vai ser o número 4, que será o meu quarto cliente. Então, perceba que o número do código é sempre o número da linha menos 1. Por que é sempre o número da linha menos 1? Porque a linha número 1 aqui, ela não conta, porque é a linha que está o nosso cabeçalho, tá bom? Então, as informações do meu cliente vai começar a ser inserida a partir da linha número 2. Então, nunca que o número da linha vai ser igual ao número do código, tá bom? Já que a gente tem um desconto aqui de 1, que é a primeira linha onde o meu cabeçalho está inserido. Uma vez que a gente sabe que o número do código, a numeração, vai ser sempre o número da linha menos 1, então agora a gente pode utilizar o valor daquela variável que a gente encontrou, porque aquela variável ela está armazenando o valor da primeira linha vazia. Então, quando a gente der um clique, aquela variável vai armazenar o valor número 2, porque essa daqui de início vai ser a primeira linha que está vazia, tá bom? Vamos voltar lá para a área de trabalho do VBA, e aí eu vou minimizar aqui o VBA, só para a gente conseguir enxergar melhor essa situação. Beleza, ajeitei aqui a janela do VBA, e agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui uma variável chamada código, para armazenar a informação, que é o valor do nosso código. Eu vou colocar o sinal de igual, que significa que vai receber uma informação. E aí pensa no seguinte, lembra que o código é sempre o número da linha
menos 1, então na linha 2, o código vai ser 1. Na linha 3, o código vai ser 2. Na linha 4, o código vai ser 3. Então, o código é sempre o número da linha menos 1. Então, a gente vai chegar aqui e vai fazer o seguinte. A gente já tem um número dessa linha, o número dessa primeira linha vazia, que está armazenado aqui dentro dessa variável chamada primeira vazia. Então, a gente vai repetir ela aqui. E aí, beleza, uma vez que a gente colocou aqui o nome da nossa variável, que está armazenando o valor da primeira linha vazia, a gente vai apertar espaço. E agora a gente vai colocar aquela lógica. Lembra que o número do código é sempre o número da linha menos 1. Ok, vou colocar aqui embaixo. E aí eu vou inserir uma message box para ele mostrar para a gente o valor da variável código. Beleza, eu coloquei aqui a minha message box. Vou clicar aqui no botão executar. E aí eu vou clicar aqui no botão cadastrar. Perceba o seguinte, ele trouxe aqui para mim o valor número 5. E aí, por que ele armazenou aqui o número 5? Porque ele veio aqui na minha tabela, visualizou aqui a coluna A, viu que dessa minha tabela, a última linha que contém informação é a linha número 5. Ok, a última linha é a linha número 5. Depois ele somou mais um, que a gente colocou lá, naquela linha de código, para achar a última linha preenchida, mais um, e ele achou a linha número 6. Depois que ele achou a linha número 6, que está armazenada dentro da variável primeira vazia, ele diminuiu 1. E agora, o que ele precisa inserir aqui é o número 5. Só que a gente ainda não colocou a função de inserir essa informação dentro dessa célula. Então, ele vai sempre achar o valor desse código, levando em consideração o valor da linha que ele está, menos 1, tá bom? A gente vai dar um clique aqui em OK, vai fechar. Vamos dar 2 cliques aqui no botão cadastrar. E a gente voltou aqui para o nosso código. Vou apagar essa message box. E aí, beleza, até agora o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu encontrar a primeira linha vazia. Depois que a gente encontrou essa primeira linha vazia, a gente viu que o código é sempre o valor dessa primeira linha vazia, menos 1. Agora, como que eu faço para inserir o valor dessa variável código, que a gente viu que nesse nosso caso aqui é 5, lá dentro dessa célula aqui? Então, aqui dentro tem que ter o número 5, porque a gente está na linha 6, 6 menos 1, 5, e 5 é o próximo número aqui da sequência dos nossos códigos. Então, a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou apertar Enter aqui várias vezes, só para dar um espaço aqui para a gente continuar escrevendo nossos códigos. E aí eu vou falar o seguinte para o VBA. Range, vou abrir e fechar parênteses. E aí dentro desses parênteses, eu vou abrir e fechar aspas. Agora, dentro dessas aspas, eu vou colocar o endereço dessa célula aqui, que é a célula A6, que deve receber o valor da minha variável código, tá bom? Então, dentro das aspas, vou colocar aqui o endereço da célula A6. Agora eu clico aqui fora, aperto o ponto, e aí eu vou colocar a instrução value, porque eu estou querendo alterar o valor dessa célula. No início, o valor dela é vazio. A gente vai colocar agora o sinal de igual, e eu vou dizer o seguinte, o valor da célula A6 vai ser igual ao valor da minha variável código. E aí eu não preciso colocar aqui código.value. Como ela é uma variável, eu vou colocar apenas o nome da variável. Coloquei o nome da minha variável, vou apertar aqui na próxima linha de código, e aí percebo o seguinte, a gente falou aqui o seguinte, ó, value, ou seja, o valor da célula A6, vai receber, por isso sinal de igual, o valor da variável código. Vamos dar um clique aqui, ele vai executar e vai mostrar aqui o nosso formulário de cadastro. A gente vai dar um clique aqui no botão cadastrar. E aí, quando eu dei um clique aqui no botão cadastrar, perceba que ele colocou aqui para a gente o número 5, que é exatamente a próxima sequência do meu código. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele foi lá, achou a última linha preenchida da minha tabela, depois somou mais um, pulou para a próxima linha, que é a primeira linha vazia da minha tabela, depois ele pegou o valor dessa linha vazia e diminuiu 1. Então, 6 menos 1, 5. E a gente disse o seguinte, que essa célula aqui, a 6, iria receber o valor da minha variável código. Agora a gente vai clicar aqui para fechar esse formulário. Vamos voltar lá para os nossos códigos. E aí o que eu vou tentar fazer agora vai ser o seguinte, eu vou executar novamente essa macro. Vou dar um clique aqui em cadastrar. E aí perceba o seguinte, aqui na linha 6, ele colocou o número 6. Perceba que ele colocou aqui na linha 6 o número 6. Por que ele colocou aqui o número 6 e tirou o número 5? Por causa da seguinte condição. Vamos fechar aqui o nosso formulário. E aí perceba o seguinte, a gente colocou aqui um endereço de célula, que é um endereço de célula fixo. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que o valor da minha variável código vai estar sempre dentro da célula A6.
Então, naquela primeira vez que a gente rodou, o valor era 5. Aí ele foi, colocou o valor 5 dentro da célula A6. Quando a gente rodou de novo, já não era mais 5, agora o valor era 6. Aí ele foi e pegou o valor dessa variável código e colocou sempre dentro da célula A6. Então, a gente tem que perceber o seguinte aqui, ó. Nessa coluna A, a gente vai ter sempre o código, sempre uma numeração sequencial. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, tá bom? Só que perceba o seguinte, ainda que a gente tenha a numeração do código sempre na mesma coluna, a numeração desse código nem sempre vai estar na mesma linha. Muito pelo contrário. Então, a gente vai ter aqui na linha número 2 a numeração 1, na linha número 3 a numeração 2, na linha número 4 a numeração 3 e assim por diante, tá bom? Então, perceba o seguinte, a coluna nunca vai mudar. A numeração dos meus códigos vai estar sempre dentro da coluna A, mas cada numeração vai estar em uma linha diferente. Então, a gente precisa fazer com que o VBA entenda isso, entenda que eu quero colocar as informações sempre na coluna A, mas eu quero que a linha vá mudando cada vez que eu colocar um novo código nessas linhas, tá bom? Vamos voltar lá para a área de trabalho do VBA. E aqui na área de trabalho do VBA, a gente precisa pensar no seguinte, a coluna A vai ser sempre a coluna que vai receber os nossos códigos, tá bom? Mas nem sempre a linha 6 vai ser a linha que eu quero cadastrar as informações dos nossos códigos. Então, eu tenho que falar para o VBA o seguinte, eu quero inserir as informações do código sempre na coluna A, mas nem sempre eu vou querer inserir informações na linha número 6. Qual linha que a gente quer inserir informações? É a mesma linha que a gente pegou aqui em cima, ó. É a primeira linha vazia. Então, a gente vai inserir o código sempre na primeira linha vazia, tá bom? A gente vai trocar aqui. E aí eu não posso chegar aqui e simplesmente colocar primeira linha vazia. Por que eu não posso fazer isso? Porque variável não pode vir entre aspas. Então, a gente vai clicar aqui fora. E a gente ainda está dentro dos parênteses. Vamos colocar um E comercial para juntar informações. Vamos apertar espaço. E agora a gente vai colocar o nome da nossa variável. Beleza, a gente colocou aqui o nome da nossa variável. Vamos clicar aqui na próxima linha de código. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos chegar aqui na nossa tabela. Vou dar um clique aqui. Vou selecionar todas essas informações que eu cadastrei aqui manualmente. E vou apagar elas. Beleza. Deixei minha tabela aqui limpa, do jeito que vai estar quando a gente for cadastrar o nosso primeiro cliente. Vou voltar lá para a área de trabalho do VBA. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui em executar. Vai dar um clique. E vai apertar em cadastrar. Quando a gente der um clique em cadastrar, como é o primeiro registro, vai ser o número 1. Então, ele vai chegar aqui na primeira linha vazia, que no caso é a linha número 2, na coluna A, e vai colocar o número do código. Como é o primeiro código, ele vai colocar o número 1, tá bom? Vamos dar um clique. E aí, perceba que ele colocou aqui o número 1. Agora, vamos dar um segundo clique, que vai estar simbolizando o segundo registro de informações do meu cliente, tá bom? Dei um segundo clique, colocou o número 2. Terceiro clique, número 3. Quarto clique, número 4. Quinto clique, número 5. E assim por diante. Perceba que a cada clique que eu dou aqui, é como se eu estivesse cadastrando um novo cliente. Então, o primeiro era o cliente número 1, depois o cliente número 2, depois o cliente número 3, o cliente número 4 e o cliente número 5. Então, ele vai fazer sempre isso. Ele vai identificar a última linha preenchida da tabela. Vai somar mais um. Depois que ele somar mais um, ele vai conseguir identificar a primeira linha vazia da tabela. Ele identificou a primeira linha vazia da tabela, armazenou lá dentro daquela nossa variável primeira vazia. E aí a gente utilizou o valor dessa primeira vazia, pegou o valor dessa primeira linha vazia, diminuiu 1 e a gente tem o valor do nosso código. A gente utilizou também o valor dessa primeira linha vazia para identificar qual linha que ele deveria inserir esse novo código, tá bom? Então, ele sempre vai fazer isso. Identifica o valor da última linha preenchida, soma mais um e pula para a primeira linha vazia da minha tabela. Encontrou o valor da primeira linha vazia, ele vai diminuir esse valor, menos 1, e vamos ter o valor do nosso código. E aí, ainda nessa primeira linha vazia, eu quero inserir o valor desse código que ele encontrou aqui, tá bom? E vamos fazer o seguinte agora, vamos fechar aqui o nosso formulário. E aí, beleza, a gente conseguiu fazer com que ele entenda qual é a primeira linha vazia da nossa tabela. Depois a gente reaproveitou o valor dessa primeira linha vazia, pegou esse valor da primeira linha vazia, diminuiu 1 e a gente achou o valor do nosso código. Depois a gente disse que a gente quer inserir o valor desse código sempre na coluna A, por isso que está fixo aqui, mas nem sempre a gente vai querer colocar o valor desse código
numa linha fixa. Então, a gente colocou aqui o nome da variável primeira vazia, que vai ser a linha que a gente vai querer inserir o valor desse código. Então, ele vai inserir sempre o valor do código na coluna A, na primeira linha vazia, tá bom? O que a gente pode fazer agora é copiar essas informações aqui. Vou apertar Ctrl C uma vez que eu selecionei elas. Vou vir na próxima linha de código. Vou apertar Ctrl V. E agora pensa no seguinte, até agora o que eu fiz? Eu consegui achar o valor da primeira linha vazia, que é onde a gente vai cadastrar informações, achei o valor do meu código, consegui cadastrar o valor desse código na coluna A, na primeira linha vazia, mas agora eu preciso cadastrar também o nome desse cliente, a idade desse cliente, o contato desse cliente, o sexo desse cliente e o CPF desse cliente. E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos voltar aqui para a nossa tabela, vou apagar essas informações. Agora pensa no seguinte, perceba que as informações do meu cliente estão sempre numa mesma linha, ok? Então, sempre numa mesma linha, eu vou ter todas as informações de um mesmo cliente, mas nem sempre na mesma coluna eu vou ter as informações desse cliente. Então, na coluna A, eu tenho o código, na coluna B, eu tenho o nome, na coluna C, eu tenho a idade, na coluna D, o contato, na coluna E, o CPF e na coluna F, o sexo. Perceba que a linha é sempre a mesma, mas a coluna sempre vai variar, tá bom? Então, vamos voltar lá para a área de trabalho do VBA. Voltei aqui na área de trabalho do VBA. Vou diminuir aqui só para que a gente possa enxergar melhor. Cliquei com o botão esquerdo, arrastei. Vou arrastar ele um pouquinho mais para cá. Beleza, coloquei ele aqui. Então, o que a gente precisa fazer é o seguinte, a gente precisa alterar o valor dessa coluna, porque na coluna A eu vou cadastrar apenas informações do código. Agora, na coluna B, eu quero cadastrar as informações, que é o nome dos meus clientes, tá bom? Então, eu vou apagar aqui e vou colocar coluna B. E aí, beleza. Agora eu vou dar um clique aqui, vou apagar o nome dessa variável código. E aí, perceba o seguinte, eu vou querer cadastrar informações sempre na mesma linha, que é qual? A primeira linha vazia, ok? Mas nem sempre eu vou cadastrar informações na mesma coluna. Então, o código eu vou cadastrar na coluna A, e aí o nome eu vou cadastrar na coluna B, a idade na coluna C, o contato na coluna D, o CPF na coluna E, e assim por diante, tá bom? Então, a gente colocou aqui que a gente quer cadastrar informações na coluna B. Qual a informação que a gente quer cadastrar na coluna B? A gente quer cadastrar o nome desses clientes. E aí eu preciso dizer o seguinte, a célula B, primeira linha vazia, vai receber um valor, qual valor? O valor que estiver dentro da text box name. Porque quando a gente der um clique lá naquele botão cadastrar, eu quero que ele pegue o valor lá dentro daquela caixa de texto, onde está reservado para a gente escrever o nome do nosso cliente e que ele armazene esse valor aqui na coluna B, na primeira linha vazia, tá bom? E aí como é que a gente faz para pegar o valor dessa text box name? Então, a gente vai colocar aqui o nome da nossa text box, vou colocar aqui txt, vou apertar Ctrl espaço, e aí perceba que ele vai trazer aqui para mim todas as text boxes, tá bom? Então, eu tenho aqui a txt contato, a txt CPF, a txt idade, txt nome, txt sexo, e aí, o que a gente quer colocar aqui na coluna B? É a txt nome, então a gente vai dar 2 cliques nela. E aí, beleza, o que a gente falou até agora para ele? A gente falou o seguinte, eu quero que você coloque o valor da variável código lá na coluna A, na primeira linha, eu quero que você coloque o valor da txt nome lá na coluna B, primeira linha, e aí é isso que ele vai fazer. Ele vai colocar o valor da txt nome lá na coluna B, na primeira linha vazia que ele encontrar, tá bom? Agora a gente vai testar para ver se está funcionando, tá bom? Vamos dar um clique aqui, ele vai exibir aqui meu formulário, vou puxar ele um pouquinho mais para cá, e aí eu vou colocar aqui um nome qualquer do meu cliente. Beleza, coloquei aqui um nome qualquer, vou apertar em cadastrar. E aí observe o seguinte, ele colocou aqui o número do código, colocou sempre a informação na primeira linha vazia e inseriu o valor da minha txt nome dentro da primeira linha vazia da coluna B, entendeu? Então, a gente vai voltar lá. E uma vez que a gente escreveu aqui a linha de código para inserir informações lá dentro da célula B, primeira linha, e pegar as informações lá da txt nome e inserir dentro dessa célula, é só a gente copiar essa linha de código e mudar o valor da coluna e depois o nome da txt, tá bom? Selecionei, vou apertar Ctrl C, vou colocar logo aqui abaixo. E aí eu vou mudar aqui agora para a coluna C. E qual vai ser o valor que eu vou inserir aqui na coluna C? Vai ser a idade do meu cliente. Então, eu vou mudar aqui
E eu vou selecionar aqui a TXT idade. Então agora, a célula C, na primeira linha, vai receber um valor da TXT idade. Então o valor que eu colocar lá dentro da minha caixa de texto, que está reservada para colocar a idade do meu cliente, ele vai pegar o valor que eu coloquei lá dentro da TXT idade, vai pegar esse valor e vai cadastrar esse valor lá na coluna C, primeira linha vazia, tá bom? Agora o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, a gente vai executar esse código, ele vai abrir aqui para mim o nosso formulário, vou arrastar ele um pouquinho mais para cá, vou inserir aqui informações de um cliente qualquer. Perceba que a gente colocou até agora para ele cadastrar informações do código, do nome e da idade, tá bom? Então vai ser só essas 3 informações que a gente vai colocar aqui de início para testar se aquelas 3 linhas de código estão funcionando. Então vou colocar aqui o nome de um novo cliente. Agora eu vou colocar a idade do meu cliente. E aí beleza, eu coloquei aqui o nome e a idade. Vou apertar aqui em cadastrar. E aí perceba que ele colocou aqui na linha 3, que foi a primeira linha vazia que ele encontrou, colocou o número 2, que é a próxima sequência de código, porque eu já tenho aqui o número 1, que é o André Góes, agora o número 2 é o segundo registro, que é o Kellyton Clayton, tá bom? E aí ele colocou aqui também a idade do Kellyton Clayton, tá bom? Então está funcionando aquelas 2 linhas de código. A gente vai fechar aqui o formulário, e uma vez que a gente chegou aqui na área de trabalho do VBA, o que a gente precisa fazer agora é repetir essas mesmas ações para contato, CPF e sexo. Beleza, a gente colocou aqui todas as informações, então eu tenho aqui uma linha de código para a coluna B, onde eu vou colocar as informações da TXT nome, tem uma linha de código para a coluna C, onde eu vou colocar informações da TXT idade, e aí na coluna D, vou colocar informações da TXT contato, na coluna E, informações da TXT CPF, na coluna F, vou colocar informações da TXT sexo, tá bom? Vamos executar esse código. Ele vai abrir aqui para a gente o nosso formulário de cadastro. Vamos arrastar ele um pouquinho mais para cá. E agora, uma vez que eu coloquei todas as informações de todas as text boxes, todas aquelas linhas de código, agora eu posso testar cada uma dessas caixas de texto, tá bom? Então eu vou colocar aqui o nome, idade, contato, CPF e sexo de um novo cliente. Beleza, coloquei as informações do meu cliente, vou apertar em cadastrar. E aí perceba que ele cadastrou todas as informações da Marta Cis Gomes e colocou aqui na coluna A o código. Como ela é a terceira pessoa que eu estou cadastrando, ele colocou o número 3. Colocou o nome dela na coluna B, colocou a idade na coluna C, o contato na coluna D, o CPF na coluna E e o sexo dela aqui na coluna F. Então perceba que agora todas as informações de todas as text boxes estão sendo cadastradas na coluna correta. E ele está colocando automaticamente a numeração sequencial aqui do código, que é a numeração de registro de cada cliente que eu vou cadastrando aqui, tá bom? Só que perceba o seguinte, quando a gente cadastra um cliente, as text boxes ainda continuam preenchidas. E a gente não quer isso. A gente quer que ele pegue as informações dessas caixas de textos, coloque aqui como ele fez, só que eu quero que ele apague as informações que estão aqui dentro para que a gente possa inserir outras informações de outro cliente. E aí, para a gente limpar todos esses valores que estão aqui dentro dessas caixas de texto, a gente vai fazer o seguinte, vamos fechar aqui, e aí o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou vir aqui na próxima linha de código, e agora o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, uma vez que ele cadastrou todas as informações aqui, o código, o nome, a idade, o contato, o CPF e o sexo desse cliente, eu quero que ele limpe as minhas text box, tá bom? Para isso a gente vai colocar as seguintes instruções, txt, Ctrl espaço, e aí ele vai abrir aqui uma série de opções com o nome das minhas text box. Vou começar aqui pela text box nome, apertar Enter. E o que eu quero fazer? Eu quero que o valor dessa text box seja igual a vazio, tá bom? Vou apertar aqui ponto e vou colocar a instrução value. Coloco o sinal de igual. E aí agora eu vou colocar duas aspas, que significa que o valor da txt nome vai ficar vazio, tá bom? E agora é só copiar as informações e colocar aqui abaixo.
Beleza, até agora a gente terminou o código que vai cadastrar as informações das text box dentro da coluna específica, tá bom? Depois que ele cadastrar as informações dessas text box dentro das colunas específicas, ele vai limpar as informações, ou seja, o valor dessas text box. E aí a gente vai executar o código aqui. E aí, antes da gente colocar informações aqui, vamos apagar todas essas informações que a gente já colocou aqui, só para limpar essa nossa tabela e para ficar mais visual. Beleza, limpei a tabela aqui. Agora eu vou cadastrar informações de um novo cliente e eu vou apertar aqui em cadastrar. Eu vou tentar agora cadastrar vários clientes para ver se esse nosso código está funcionando, para ver se ele vai pegar as informações dentro dessas caixas de texto, vai colocar na linha correta, na coluna correta e depois vai limpar para mim cadastrar novas informações de um novo cliente. Cadastrei informações aqui do meu primeiro cliente, vou apertar em cadastrar e ele cadastrou aqui todas as informações da Maria Joana, tá bom? Ele limpou aqui todas as caixas de texto e agora a gente pode inserir novas informações de um novo cliente. Coloquei as informações do meu segundo cliente, vou apertar em cadastrar. E aí perceba que ele cadastrou o meu segundo cliente na primeira linha vazia que ele encontrou dessa minha tabela, colocou a numeração sequencial e colocou todas as informações desse meu cliente na coluna correta, tá bom? Então perceba que agora o nosso formulário de cadastro de cliente ele já está conseguindo pegar as informações das caixas de texto e colocar dentro da coluna correta aqui nessa nossa tabela, tá bom? Até agora a gente fez o seguinte, a gente conseguiu pegar essas informações, cadastrar na tabela. Só que a gente ainda precisa programar esse botão aqui, carregar a imagem, para quando a gente der um clique, conseguir carregar uma imagem de um cliente aqui. E isso é assunto para a próxima aula. Então, se você gostou dessa aula, deixa seu comentário aí, se inscreva no canal se você estiver no YouTube, curte esse vídeo e não se esqueça de acompanhar a terceira aula para a gente terminar esse nosso formulário de cadastro de cliente. Forte abraço!